Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Trazendo aqui mais um tema incrível para que a gente possa pensar, refletir sobre como nós estamos lidando com as nossas experiências na vida. E o tema de hoje é como transformar as nossas experiências em aliadas. Eu não sei se você já reparou, mas hoje a gente vive num mundo que culturalmente a maioria das pessoas dizem ter péssimas experiências. E às vezes a experiência é boa, mas ela não está acostumada a viver com a questão do bom. E aí o que ela faz? Ela arranja um quiprocózinho para poder dizer: essa experiência não é boa. E a experiência ela está muito ligada à questão das crenças. Olha só, um relacionamento, né? Muitas vezes a mulher entra no relacionamento, ou o homem entra no relacionamento e diz: mulher é tudo igual, homem é tudo igual. Isso não é uma fala nossa, da pessoa. Isso é uma crença. Ou família só muda de endereço, né? Você vai pensar sobre família. A família tá virando quase um provérbio um negócio desse. Família é bom e só muda de endereço. Ou família é tudo igual, só muda de endereço. Tem umas coisas assim, né? No trabalho, as pessoas falam no trabalho meu chefe é um saco, né? Então eu fiquei pensando sobre essa questão da experiência, de ter a experiência como aliada, pensando nessas formas, né, de pensamento que as pessoas têm da sua própria vida, né? E comecei a perguntar se o que a gente vive no mundo são experiências ou são situações. Sei lá, eu posso estar, enlouquecendo aqui, né? Mas vamos olhar pelo lado primeiro da situação. A situação é tudo o que você vive, penso eu, acredito eu. Situação é tudo o que você vive e age, né, dentro dela, baseado nas suas crenças. E aí vai entrar num relacionamento, a mulher entra num relacionamento. Aí no início o cara é super gentil, super generoso. Aí com o tempo, junta as crenças dela com as crenças deles, para se afinarem, para eles evoluírem, crescerem, se iluminarem, seja lá como você quiser. Mas eles não conseguem lidar com a dor de olhar para essas questões. E aí como é que funciona isso? Eles começam a bater cabeça um com o outro. Por quê? Porque cada um, no seu lugar, com as suas crenças, querem controlar aquela situação, aquele relacionamento. Agora, experiência. O que é experiência? Imagina um cientista, né? O cara tem uma teoria. Ele é um cientista histórico, filósofo, da NASA, seja qualquer um. O cara tem uma teoria. Tá, tem uma teoria. Eu acho que se eu colocar minha mão nesse fogo, a minha mão não vai queimar. Tem uma teoria, tá. Agora, para ele saber se vai queimar ou não, ele precisa experimentar. Se ele tem medo da dor, então ele entra na dinâmica de reviver uma situação. Não vou colocar a minha mão no fogo, porque todo mundo diz que queima e dói. Percebe? Então ele vive na situação. Ele vive uma situação. É a situação. A situação ela traz dúvida.
Né? Ajo assim ou ajo daquela forma? Eu faço assim ou faço daquela outra forma? Percebe? Faz sentido isso para você? Se sim, diz que sim aqui para mim. Isso, bacana. Então, na situação existe dúvida, mas na experiência existe o praticar para saber se é verdade ou não. Se a teoria é verdadeira ou falsa. Qual não foi a criança que ouviu dos pais, olha, não bota a mão no fogo, não brinca com fogo, vai se queimar, vai machucar. E logo depois, o que a mãe ouvia? A criança chorar. Por quê? Porque botou o dedo no fogo. Ela queria saber até que ponto queima. Se eu encostar muito, se eu afastar, queima. Se eu botar muito, se o fogo é pequenininho, queima. Se o fogo só queima se é grande ou se ele é pequenininho, ele queima. Isso tudo passa na cabeça de uma criança. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai acender um fósforo escondido e vai encostar o dedinho. Para quê? Para experimentar, ter a sua própria experiência de saber se aquele negócio funciona mesmo do jeito que os meus pais dizem ou não funciona. Mas olha que interessante, eu mesmo preciso dar passos para fazer. E quando eu experimento, o que acontece com a minha consciência? Ela abre. Eu conheci algo novo. Não era nada a ver do que os meus pais diziam. Eu experimentei coisa diferente. Por quê? Porque a minha sensação é diferente da dos meus pais. Quando eu olho alguém com cara de raiva, a minha impressão da raiva é diferente da impressão da raiva do outro. Eu posso dizer, o fulano estava com raiva. Aí alguém olha para mim e diz assim, não, Márcia, o fulano só estava sério, não estava com raiva. Não, estava com raiva sim, e raiva de mim. Aí o outro, imagina, ele está preocupado porque ele viveu uma situação no trabalho, agora ele pode ser cobrado sobre isso, ele pode ser inclusive ser mandado embora e tal. Mas a minha impressão qual é? É de que o fulano estava com raiva. Agora, olha que interessante, porque a minha felicidade vai depender da impressão que eu tenho do outro, da impressão que eu tenho da minha vida, da impressão de como eu atuo no mundo. E isso vai fazer com que a minha mente se expanda, se eu resolvo experimentar as coisas, ou vai fazer com que a minha mente seja encaixotada. Como diz o Bert Hellinger, dentro da boa consciência, seguindo os passos dos meus pais do jeito que eles fizeram, quebrando pedra para cortar cipó. Ao passo que, se eu amarro aquela pedra num tronco de árvore e bato, eu tenho muito mais força, muito mais pressão. E outra coisa, caramba, inventei uma ferramenta, eu experimentei. Faz sentido isso para você? Faz sentido, dá um sim aí para mim. Percebe isso? Porque se eu não faço isso, eu vou ficar no campo das crenças, da dúvida. Eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber. E muita dúvida surge porque existem as crenças. Percebe isso? A dúvida persiste porque existe a crença. Por quê? Porque eu não vou para a experiência, eu não experimento. Então eu fico na
situação que limita. Percebe isso? É interessante isso? Agora percebe outra coisa. E se viver vem de experimentar, é possível transformar a crença. Olha que legal. Se a experiência faz com que a minha mente abra, faça com que o meu olhar amplie, faça com que a minha percepção mude das coisas que eu já conheço, eu começo a olhar as coisas com outro olhar e começo a receber delas outras informações porque o meu olhar mudou. Então, a partir do momento em que eu começo a experienciar, o mundo à minha volta começa a mudar. Não é interessante isso? E aí a gente entra no sentido que foi descoberto há algum tempo da neuroplasticidade, que é o cérebro como algo plástico, plástico no sentido de obra de arte, que eu posso mudá-lo, mudar o seu formato, mudar a forma como os neurônios se encontram, expandir esses neurônios, dirigir a minha atenção para o lugar dos bons. Percebe isso? Percebe isso? Como a neuroplasticidade ela pode nos ajudar a entrar num caminho mais amplo de conhecimento. É só eu mudar o meu olhar de viver uma situação para a dinâmica de experimentar cada coisa que aparece para mim. Imagina, tem pessoas que recebem dicas de fé, né, com argumentos lógicos, sólidos, dizendo, eu mesma já contei histórias aqui sobre fé, que é só você fazer o pedido e começar a se organizar, se arrumar, se colocar à disposição do universo para que a coisa venha. Ou seja, eu vou fazer um bolo. Aí eu pego os ingredientes, boto na bacia, bato, faço uma massa, boto a massa na forma, a forma no forno e vou fazer o quê? Eu vou me preparar para comer aquele bolo. O que é eu me preparar para comer aquele bolo? É eu ir tomar um banho. Eu vou tomar um banho, vou botar a mesa, vou fazer café, eu vou botar uma flor na mesa, vou convidar uma outra pessoa, vou botar uma xícara. Percebe isso? Quando eu faço isso, o universo olha para mim e fala, cara, ela merece um bolo bom. Eu não vou ali, Nara, tudo bem, chegou atrasada, mas chegou e que bom que você chegou na hora certa. Tomara que você esteja pegando as informações certas para você. Então, quando você fica preocupada se o bolo vai ficar bom ou não, o que você faz? Você toda hora vai lá, acende a luz do forno, ou então você abre o forno para ver, está crescendo, não está crescendo, está assim, não está assim, faço café, não faço café, vai dar certo esse bolo, não vai dar certo, ligo para alguém vir tomar café comigo, não ligo. Ou seja, eu desacredito do bolo. E aí o que acontece com o bolo? Ele fica solado. E aí você justifica a sua ação dizendo, graças a Deus que eu não convidei o fulano para vir tomar café. Ah, ainda bem que eu nem café fiz.
Ah, vou guardar tudo, jogar esse bolo fora e tá tudo bem. Então, assim, tem gente que recebe dicas de fé, mas não experimentam. Elas ficam só repetindo o que outras pessoas dizem. E aí o que acontece? Na situação, quando a gente vive uma situação, a situação ela gera sempre a dúvida. Então essa pessoa que recebe a informação, ela tem dúvida se aquilo realmente vai dar certo. Porque o argumento do outro é sólido, é lógico, porque ele experimentou. Enquanto eu não experimentar, aquilo para mim vai viver uma situação de dúvida. Ao passo que, quando eu experimento a minha teoria, ou o que o outro me disse, eu vou entrar num campo de ação deliberada e vou testar. Ok, vou fazer o teste. Tem dúvida? A experimento também tem dúvida se vai dar certo ou não. Mas a partir do momento em que eu tomo a decisão não é escolher, não. Escolher eu escolho independente se vai dar certo ou não. Ah, eu vou escolher. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Não. Eu falo de decisão. Quando eu decido fazer, eu não vou parar no meio do caminho. Eu não vou fazer um pouquinho e vou dizer esse negócio não dá certo. Eu não vou começar e dizer, comigo nunca vai dar certo. Sabe? Não, eu decido, vou fazer. Vou fazer por tanto tempo, por tantos dias, por tantas horas no dia, e isso vai funcionar. E eu vou acreditar que isso vai funcionar, porque se funcionou para o outro, vai funcionar para mim, e eu vou testar para funcionar para mim também. E aí eu vou. Percebe isso? Faz sentido ou está muito confuso? Situação, ela depende, para ela acontecer, ela depende da crença. O experimento depende de mim. Tem uma fala do Jung, o Jung é o pai, né, da psicologia transpessoal, analítica, né? Ele diz, temos que desconfiar do que não foi refletido. Quais são as coisas que não são refletidas? São as coisas que são repetidas sem o pensamento de que, será que isso realmente é meu? Ou será que eu herdei de alguém? Tem gente que tem um mau humor crônico, você já viu? Eu conheço gente que tem mau humor crônico. E aí o que acontece? Se você vai olhar a família daquela pessoa tem um mau humor crônico. Mas só que essas coisas, elas não são hereditárias, elas são copiadas. Como eu vivo nessa família desde bebê, se a vida é assim, eu vou fazer assim igual a minha família. Para quê? Como diz o Bert Hellinger na constelação familiar, para eu pertencer à minha família. Se eu saio daqui, vou ser uma pessoa bem-humorada, feliz, vou dizer que a vida é uma maravilha, que tudo dá certo para todo mundo, vai dar certo para mim também, sabe? Se eu não ajo com mau humor, o que a minha família faz? Tchau e benção, você não pertence a essa família. Só pertence a essa família quem é mal-humorado. E aí eu tenho medo de quê? De ser rejeitado. E aí, por culpa de fazer diferente da minha família, eu volto para o lugar do mau humor. E vivo o mau humor dizendo, eu sou mal-humorado mesmo, eu sou mal-humorado mesmo, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Sem refletir. Será que esse mau humor realmente é meu ou é da minha família? De quem é esse mau humor? Percebe isso?
De quem são esses medos que eu carrego? De quem é essa culpa que eu carrego? Então, ele diz, temos que desconfiar do que não foi refletido e confiar no que você conquistou com o seu esforço. Porque o seu esforço é um movimento de experiência que te leva para a maturidade. Entende isso? Lembra lá? Vou botar o dedo no... Minha mãe disse que era para eu não botar o dedo no fogo. Porque se eu boto o dedo no fogo, queima. Ah, mas aí eu tenho que testar. Então eu pego um palito de fósforo, vou lá, risco o palito de fósforo, fica escondidinha lá, criança, escondidinha. Vou botar o dedo. Será que esse foguinho pequeno queima o meu dedo? Ah, mas isso, será que só queima o fogo grande? Se queima só um foguinho pequeno, eu vou dizer para minha mãe que o foguinho pequeno não queima. Aí eu vou lá, encosto o dedinho no fogo. Ah! Aí vem a minha mãe. Não falei para você não botar o dedo no fogo, que queima? Tá, mas aí tem uma diferença. Eu testei. Eu não tive medo da dor. Eu fui e fiz. Com isso, eu cresço. Eu amadureço. Quando alguém experimenta coisas na vida, o que essa pessoa faz? Ela vai buscar a sua verdade. Ao invés de viver a verdade do outro, ela vai investir nos seus próprios desejos, nas suas próprias visões, nas suas próprias decisões. Hoje em dia, as pessoas dizem que quem é persistente é teimoso. Tem uma grande diferença. Teimoso é quem fica fazendo a mesma coisa para ter resultado diferente, como dizia Einstein. Você fica fazendo a mesma coisa para ter resultado diferente, não. O persistente, ele acredita, ele sabe que o bolo vai ficar pronto. Então ele começa a tomar, ele vai fazer café, ele vai arrumar, ele vai fazer bolo. Eu sei que esse bolo vai ficar pronto, eu sei que esse trabalho vai sair para mim. Eu fui lá, entreguei meu currículo, conversei com o sujeito. Esse trabalho não pode ir para outra pessoa. Eu tenho capacidade, eu tenho habilidades que aquele cara quer. Então só eu posso ocupar aquele cargo. E aí o que eu faço? Eu vou buscar a minha verdade. Então vou me preparar. Enquanto ele não me chama, eu vou me preparar. Vou fazer mais o quê? O que eu não sei? Que eu sei que aquela empresa precisa. Ah, vou aprender uma língua. Eu sei inglês, mas ele precisa mais de espanhol, então eu vou começar a aprender espanhol. E aí começo a aprender espanhol. O que o nosso campo morfogenético, trazido pelo Rupert Sheldrake, começa a nos movimentar? Para onde? A pergunta é, para onde o nosso campo morfogenético começa a nos movimentar? Para cada vez mais perto da pessoa que vai nos contratar, para o campo daquela empresa. Por quê? Porque eu sei que aquela empresa precisa de gente que fale espanhol, e eu já comecei. Então todo dia eu começo a estudar espanhol e me imagino já trabalhando naquela empresa. Olha que legal! Eu já me imagino atendendo clientes espanhóis. Olha que legal! Sabe? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou investindo em mim. Então buscar a sua verdade é investir em você. Não é só não seguir a verdade alheia, é investir em você. Porque quando você não faz isso, você vive na situação. E a situação está embasada na crença. E a crença te deixa onde? Na zona de conforto. Faz sentido isso para você? Se faz sentido isso para você, diz aí para mim que sim. E aí a gente continua aqui. Faz sentido isso para você? Diz aqui para mim, ou então aperta esse coraçãozinho aqui, ó, para ver se o Instagram avisa mais gente que a gente está no ar. Né? Então, quando a gente começa
a investir na gente, a gente começa a saber que estamos seguindo no plano divino. É um outro conceito. Saber. Saber é diferente de acreditar. Ah, eu acredito apesar de. Não, eu sei e ponto. Eu sei. Isso vai acontecer e ponto. E vou me preparar para isso. Se não acontecer, eu não vou ficar frustrado. Por quê? Porque eu ganhei alguma coisa, eu me preparei para isso, eu aprendi o espanhol. E agora eu estou mais qualificada para outro cargo. E aí um cargo acima, um cargo até com um valor do salário maior. Percebe? Então, na vida, tudo depende da interpretação que nós temos do mundo, da percepção que nós temos do outro. Se a gente permite que a nossa mente seja guiada pelo que o outro disse para que a gente não faça, porque senão vai causar dor, a gente não cresce e a gente se afasta do movimento de experimentar deliberadamente. A sua mente deve se manter superior às percepções do mundo. Por quê? Porque a primeira percepção que a gente tem das coisas, elas ainda estão embasadas em uma quantidade de crenças. É quando a gente olha para alguém na rua, ou conhece alguém na rua, e pensa assim, não fui com a cara do sujeito. Isso é porque esta pessoa não se adequa à forma de pensar, de falar e de agir da sua família, a quem tanto nós queremos pertencer. Quando vem essa primeira impressão, a gente deve mudar essa percepção. Porque essa primeira percepção só vai te levar para a dor. A gente tem que sair desse lugar. Percebe isso? A gente tem que sair desse lugar. Ou começar a perceber essa pessoa com outros olhos. Porque quando você consegue mudar essa percepção, você consegue controlar a sua mente e, consequentemente, você controla as suas ações. Olha que interessante. Quando a gente controla as nossas ações, a gente melhora a nossa forma de se comunicar. E quando a gente se comunica melhor, a gente estabelece melhores relacionamentos. E a gente está na vida para estabelecer melhores relacionamentos. Faz sentido isso para você? Sei que você já escreveu sim aqui. Sim! Eu sei que faz sentido. Mas é isso, a gente precisa disso. Tem um sujeito, imperador Marco Aurélio. Conheceu Marco Aurélio? Aí vem a minha parte da faculdade de História, né? Quando eu fiz lá a Universidade de História. Marco Aurélio, imperador. O cara era dono de tudo. Ele controlava um povo, sabe? Ele controlava pessoas, ele podia ter a mulher que ele quisesse, ele podia ter o relacionamento que ele quisesse, inclusive com o homem que ele quisesse, porque naquela época você podia ter relacionamento com pessoas de sexo diferente, com pessoas do mesmo sexo. E era a coisa mais normal do mundo. Então ele podia ter qualquer relacionamento que ele quisesse, ele não precisava se importar com nada. Ele não precisava se importar com dinheiro, ele era o cara, ele era o imperador. Mas Marco Aurélio tinha algo na mente dele que ele dizia para ele todos os dias.
E ele até criou, a partir disso, um livro chamado Meditação. Ele dizia para ele: a minha tarefa é ser bom. Anota isso, não esquece isso. Marco Aurélio, antes de Cristo, ele dizia: minha tarefa é ser bom. E sabe o que ele fazia? Ele anotava todos os dias num caderno, esse caderno virou o caderno dele de meditação, todos os pensamentos que ele tinha. E ali ele ficava pensando e analisando: qual desses pensamentos que eu tive hoje são meus ou eu adquiri de alguém? Nossa, isso é muito profundo. Sabe o que é isso? Gente, isso é um exercício diário da compaixão consigo mesmo, do experimentar as suas ações, do experimentar o seu pensamento. Minha tarefa é ser bom e por isso eu preciso me apreciar. Eu preciso ser bom a partir do meu ponto de vista e dos meus pensamentos e não dos pensamentos dos outros. Percebe isso? É fácil de entender isso? Gente, isso é tão profundo, mas tão profundo, que assim... Ele dizia uma outra coisa que era muito legal também: é preciso sentir afeto pelo outro, mesmo que ele erre. Olha, para um imperador, naquela época, dizer um negócio desse, cara, o cara tinha que ser um enviado de Deus. Porque os imperadores daquela época só queriam matar o outro para assumir o cargo. Brutus fez isso. E ele, Marco Aurélio, disse: até tu, Brutus. A traição era grande. O até tu, Brutus, é porque a traição era geral. Todo mundo queria o cargo de imperador. Mas Marco Aurélio dizia: é preciso sentir afeto pelo outro, mesmo que eles errem. E por quê, gente? Por quê? Porque assim como o outro, assim como eu, o outro também está num estado de evolução pessoal para crescer enquanto ser humano e iluminar a cada dia, cada vez mais, o seu espírito. Aí eu vou repetir uma frase que eu disse lá em cima. A felicidade depende de como nós... A nossa felicidade depende de como nós interpretamos o mundo. Agora, essa primeira interpretação está baseada nas crenças. Para a gente dar um salto, para sair do lugar, da situação que a gente se envolve, baseada em crenças, para ir para um outro lugar chamado experiência, nós precisamos decidir. Decidir. Eu quero. E fazer um pouco a cada dia. Não é tudo de uma vez. É fazer um pouco a cada dia. E por isso que eu vou começar a fazer encontros quinzenais. O primeiro vai ser dia 15 de julho. Com vários exercícios. Os quinzenais é para a gente ter um tempo entre um encontro e outro para a gente exercitar, experimentar e perceber se deu certo ou não, tentar de novo de outra forma, para que a gente possa, na outra quinzena, a gente
tirar as dúvidas, receber mais exercícios, fortalecer os primeiros e dar continuidade. Eu podia, abrir um curso. Mas um curso é aquela coisa, você põe na plataforma, o cara entra, sai quando quer, faz, não faz, vai pagar? Vai pagar mais, inclusive. Mas e daí? De que me adianta se o cara não faz, não testa, não traz o retorno? Entendeu? Então, o meu convite é: venha experimentar o novo. É o convite para a renovação. Renovar. Botar novo de novo. Sabe? Quer dizer fazer de novo. E novo quer dizer estar puro, estar límpido, feito uma criança. Recebendo as coisas e olhando com curiosidade. Percebe isso? Olhar as coisas com a curiosidade da criança. Isso eu aprendi muito quando eu fiz 10 cursos de palhaço. O palhaço, ele precisa olhar a vida com curiosidade, como se fosse novo. A gente não olha para uma pessoa que a gente já conhece com as crenças de ontem. Não, eu acordei hoje. E vou olhar para essa pessoa de forma diferente. Tive um quebra-pau ontem com essa pessoa. Tudo bem, mas vou passar por ela hoje e vou dar bom dia, tudo bem? E não é falsidade não, é porque eu quero exercitar um olhar novo. Eu posso jogar como elemento surpresa. Você já pensou em jogar com elemento surpresa? Já pensou em jogar com elemento surpresa? Você sabe o que é o elemento surpresa, Nara? Você sabe? É quando aconteceu algo entre, você e o seu namorado. E então, no dia seguinte, você espera que ele reaja de um jeito. Você sabe que ele vai reagir daquele jeito. E você sabe que ele sabe que você vai reagir do jeito que você sempre reage. Mas aí o que você faz? Você lança um elemento surpresa. Você age totalmente diferente. Pega ele de calça curta. Ele vai, a mulher enlouqueceu. Como assim? Eu estou esperando que ela acorde, já me xingue, já me cobre de ontem, o que aconteceu, como eu fiz, ou o que eu não fiz, o que eu olhei, o que eu não olhei. E ela vem com esse bom dia, amor? Que negócio é esse? Esquisito! Que esquisito, que coisa esquisita é essa? Ele vai ser pego de um elemento surpresa e ele vai ter que a mente dele vai ter que reformular uma outra forma de lidar com aquilo, porque não era o que ele esperava. Percebe? E aí você começa é bom, né, Nara? Testa, Nara, testa o elemento surpresa, testa. Isso é muito legal. Isso é colocar um outro objetivo para o tipo de relacionamento que você quer. É decidir pelo tipo de relacionamento que você quer. Você quer um relacionamento que todo dia você acorda cobrando o sujeito? Você não fez isso, você fez aquilo, você me traiu, você não me traiu, você me culpou, você não me culpou, você me tratou mal na frente da sua mãe, você não me tratou bem na frente dos seus amigos. É isso que você quer ou você quer, eu quero um relacionamento legal, então eu quero uma conversa aberta, eu quero esquecer o que aconteceu ontem, eu quero agir diferente. Porque eu quero alguém que possa abrir a mente para melhorar esse relacionamento. Eu não tenho um relacionamento para viver infeliz. Eu tenho um relacionamento para ser feliz. Se o outro não está pronto para a felicidade, é um problema dele. Se eu quero ficar infeliz com ele, é um problema meu. Mas se eu decido, eu quero um relacionamento para ser feliz, e abro mão da pessoa que não quer ser feliz,
o universo rapidamente me traz uma pessoa para eu ser feliz, porque ele viu, ela aprendeu que ela não precisa ficar batendo a cabeça, que ela pode dar um passo além daquilo. Ou, se for o meu, digamos, o meu karma, né? Viver com um cara mal-humorado. Tá, tudo bem, foi o primeiro, o segundo, o terceiro, alguma coisa eu tenho que aprender com isso. O que eu preciso aprender com isso? Que forma de me comunicar eu... Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Trazendo aqui mais um tema incrível para que a gente possa pensar, refletir sobre como nós estamos lidando com as nossas experiências na vida. E o tema de hoje é como transformar as nossas experiências em aliadas. Eu não sei se você já reparou, mas hoje a gente vive num mundo que culturalmente a maioria das pessoas dizem ter péssimas experiências. E às vezes a experiência é boa, mas ela não está acostumada a viver com a questão do bom. E aí o que ela faz? Ela arranja um quiprocózinho para poder dizer, essa experiência não é boa. E a experiência está muito ligada à questão das crenças. Olha só, um relacionamento, né? Muitas vezes a mulher entra no relacionamento, ou o homem entra no relacionamento e diz, mulher é tudo igual, homem é tudo igual. Isso não é uma fala nossa, da pessoa. Isso é uma crença. Ou, família só muda de endereço, né? Você vai pensar sobre família. A família é quase tá virando quase um provérbio um negócio desse. Família é bom e só muda de endereço. Ou família é tudo igual, só muda de endereço. Tem umas coisas assim, né? No trabalho, as pessoas falam no trabalho meu chefe é um saco, né? Então eu fiquei pensando sobre essa questão da experiência, de ter a experiência como aliada, pensando nessas formas, né, de pensamento que as pessoas têm da sua própria vida, né? E comecei a perguntar se o que a gente vive no mundo são experiências ou são situações. Sei lá, eu posso estar, enlouquecendo aqui, né? Mas vamos olhar pelo lado primeiro da situação. A situação é tudo o que você vive, penso eu, acredito eu. Situação é tudo o que você vive e age, né, dentro dela, baseado nas suas crenças. E aí vai entrar num relacionamento, a mulher entra num relacionamento. Aí no início o cara é super gentil, super generoso. Aí com o tempo, junta as crenças dela com as crenças deles, para se afinarem, para eles evoluírem, crescerem, se iluminarem, seja lá como você quiser. Mas eles não conseguem lidar com a dor de olhar para essas questões. E aí como é que funciona isso? Eles começam a bater cabeça um com o outro. Por quê? Porque cada um, no seu lugar, com as suas crenças, querem controlar aquela situação, aquele relacionamento. Agora, experiência. O que é experiência? Imagina um cientista, né? O cara tem uma teoria. Ele é um cientista histórico, filósofo, da NASA, seja qualquer um. O cara tem uma teoria. Tá, tem uma teoria. Eu acho que se eu colocar minha mão nesse fogo, a minha mão não vai queimar. Tem uma teoria, tá.
Agora, para ele saber se vai queimar ou não, ele precisa experimentar. Se ele tem medo da dor, então ele entra na dinâmica de reviver uma situação. Não vou colocar a minha mão no fogo, porque todo mundo diz que queima e dói. Percebe? Então ele vive na situação. Ele vive uma situação. É a situação. A situação ela traz dúvida. Né? Ajo assim ou ajo daquela forma? Eu faço assim ou faço daquela outra forma? Percebe? Faz sentido isso para você? Se sim, diz que sim aqui para mim. Isso, bacana. Então, na situação existe dúvida, mas na experiência existe o praticar para saber se é verdade ou não, se a teoria é verdadeira ou falsa. Qual não foi a criança que ouviu dos pais: olha, não bota a mão no fogo, não brinca com fogo, vai se queimar, vai machucar. E logo depois, o que a mãe ouvia? A criança chorar. Por quê? Porque botou o dedo no fogo. Ela queria saber até que ponto queima. Se eu encostar muito, se eu afastar, queima. Se eu botar muito, se o fogo é pequenininho, queima. Se o fogo só queima se é grande ou se ele é pequenininho, ele queima. Isso tudo passa na cabeça de uma criança. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai acender um fósforo escondido e vai encostar o dedinho. Para quê? Para experimentar, ter a sua própria experiência de saber se aquele negócio funciona mesmo do jeito que os meus pais dizem ou não funciona. Mas olha que interessante, eu mesmo preciso dar passos para fazer. E quando eu experimento, o que acontece com a minha consciência? Ela abre. Eu conheci algo novo. Não era nada a ver do que os meus pais diziam. Eu experimentei coisa diferente. Por quê? Porque a minha sensação é diferente da dos meus pais. Quando eu olho alguém com cara de raiva, a minha impressão da raiva é diferente da impressão da raiva do outro. Eu posso dizer, o fulano estava com raiva. Aí alguém olha para mim e diz assim: não, Márcia, o fulano só estava sério, não estava com raiva. Não, estava com raiva sim, e raiva de mim. Aí o outro, imagina, ele está preocupado porque ele viveu uma situação no trabalho, agora ele pode ser cobrado sobre isso, ele pode ser, inclusive, ser mandado embora e tal. Mas a minha impressão qual é? É de que o fulano estava com raiva. Agora, olha que interessante, porque a minha felicidade vai depender da impressão que eu tenho do outro, da impressão que eu tenho da minha vida, da impressão de como eu atuo no mundo. E isso vai fazer com que a minha mente se expanda, se eu resolvo experimentar as coisas, ou vai fazer com que a minha mente seja encaixotada, como diz o Bert Hellinger, dentro da boa consciência, seguindo os passos dos meus pais do jeito que eles fizeram, quebrando pedra para cortar cipó. Ao passo que, se eu amarro aquela pedra num tronco de árvore e bato, eu tenho muito mais força, muito mais pressão. E outra coisa, caramba, inventei uma ferramenta, eu experimentei. Faz sentido isso para você? Faz sentido, dá um sim aí para mim. Percebe isso? Porque se eu não faço isso, eu vou ficar no campo das crenças, da dúvida.
eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber. E muita dúvida surge porque existem as crenças. Percebe isso? A dúvida persiste porque existe a crença. Por quê? Porque eu não vou para a experiência, eu não experimento. Então eu fico na situação que limita. Percebe isso? É interessante isso? Agora percebe outra coisa. E se viver vem de experimentar, é possível transformar a crença. Olha que legal. Se a experiência faz com que a minha mente abra, faça com que o meu olhar amplie, faça com que a minha percepção mude das coisas que eu já conheço, eu começo a olhar as coisas com outro olhar e começo a receber delas outras informações porque o meu olhar mudou. Então, a partir do momento em que eu começo a experienciar, o mundo à minha volta começa a mudar. Não é interessante isso? E aí a gente entra no sentido que foi descoberto há algum tempo da neuroplasticidade, que é o cérebro como algo plástico, plástico no sentido de obra de arte, que eu posso mudá-lo, mudar o seu formato, mudar a forma como os neurônios se encontram, expandir esses neurônios, dirigir a minha atenção para o lugar dos bons. Percebe isso? Percebe isso? Como a neuroplasticidade ela pode nos ajudar a entrar num caminho mais amplo de conhecimento. É só eu mudar o meu olhar de viver uma situação para a dinâmica de experimentar cada coisa que aparece para mim. Imagina, tem pessoas que recebem dicas de fé, né, com argumentos lógicos, sólidos, dizendo, eu mesma já contei histórias aqui sobre fé, que é só você fazer o pedido e começar a se organizar, se arrumar, se colocar à disposição do universo para que a coisa venha. Ou seja, eu vou fazer um bolo. Aí eu pego os ingredientes, boto na bacia, bato, faço uma massa, boto a massa na forma, a forma no forno e vou fazer o quê? Eu vou me preparar para comer aquele bolo. O que é eu me preparar para comer aquele bolo? É eu ir tomar um banho. Eu vou tomar um banho, vou botar a mesa, vou fazer café, eu vou botar uma flor na mesa, vou convidar uma outra pessoa, vou botar uma xícara. Percebe isso? Quando eu faço isso, o universo olha para mim e fala, cara, ela merece um bolo bom. Eu não vou ali, Nara, tudo bem, chegou atrasada, mas chegou e que bom que você chegou na hora certa. Tomara que você esteja pegando as informações certas para você. Então, quando você fica preocupada se o bolo vai
vai ficar bom ou não, o que você faz? Você toda hora vai lá, acende a luz do forno, ou então você abre o forno para ver está crescendo, não está crescendo, está assim, não está assim, faço café, não faço café, vai dar certo esse bolo, não vai dar certo, ligo para alguém vir tomar café comigo, não ligo. Ou seja, eu desacredito do bolo. E aí o que acontece com o bolo? Ele fica solado. E aí você justifica a sua ação dizendo, graças a Deus que eu não convidei o fulano para vir tomar café. Ah, ainda bem que eu nem café fiz. Ah, vou aguardar tudo, jogar esse bolo fora e tá tudo bem. Então, assim, tem gente que recebe dicas de fé, mas não experimentam. Elas ficam só repetindo o que outras pessoas dizem. E aí o que acontece? Na situação, quando a gente vive uma situação, a situação ela gera sempre a dúvida. Então essa pessoa que recebe a informação, ela tem dúvida se aquilo realmente vai dar certo. Porque o argumento do outro é sólido, é lógico, porque ele experimentou. Enquanto eu não experimentar, aquilo para mim vai viver uma situação de dúvida. Ao passo que, quando eu experimento a minha teoria, ou o que o outro me disse, eu vou entrar num campo de ação deliberada e vou testar. Ok, vou fazer o teste. Tem dúvida? A experimento também tem dúvida se vai dar certo ou não. Mas a partir do momento em que eu tomo a decisão não é escolher, não. Escolher eu escolho independente se vai dar certo ou não. Ah, eu vou escolher. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Não. Eu falo de decisão. Quando eu decido fazer, eu não vou parar no meio do caminho. Eu não vou fazer um pouquinho e vou dizer esse negócio não dá certo. Eu não vou começar e dizer, comigo nunca vai dar certo. Sabe? Não, eu decido, vou fazer. Vou fazer por tanto tempo, por tantos dias, por tantas horas no dia, e isso vai funcionar. E eu vou acreditar que isso vai funcionar, porque se funcionou para o outro, vai funcionar para mim, e eu vou testar para funcionar para mim também. E aí eu vou. Percebe isso? Faz sentido ou está muito confuso? Situação, ela depende, para ela acontecer, ela depende da crença. O experimento depende de mim. Tem uma fala do Jung, o Jung é o pai, né, da psicologia transpessoal, analítica, né? Ele diz, temos que desconfiar do que não foi refletido. Quais são as coisas que não são refletidas? São as coisas que são repetidas sem o pensamento de que, será que isso realmente é meu? Ou será que eu herdei de alguém? Tem gente que tem um mau humor crônico, você já viu? Eu conheço gente que tem mau humor crônico. E aí o que acontece? Se você vai olhar a família daquela pessoa tem um mau humor crônico. Mas só que essas coisas, elas não são hereditárias, elas são copiadas. Como eu vivo nessa família desde bebê, se a vida é assim, eu vou fazer assim igual a minha família. Para quê? Como diz o Bert Hellinger na constelação familiar, para eu pertencer à minha família. Se eu saio daqui, vou ser uma pessoa bem-humorada, feliz, vou dizer que a vida é uma maravilha, que tudo dá certo para todo mundo, vai dar certo para mim também, sabe? Se eu não ajo com mau humor, o que a minha família faz? Tchau e benção, você não pertence a essa família. Só pertence a essa família quem é mal-humorado. E aí eu tenho medo de quê? De ser rejeitado.
E aí, por culpa de fazer diferente da minha família, eu volto para o lugar do mau humor. E vivo o mau humor dizendo, eu sou mal-humorado mesmo, eu sou mal-humorado mesmo, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Sem refletir. Será que esse mau humor realmente é meu ou é da minha família? De quem é esse mau humor? Percebe isso? De quem são esses medos que eu carrego? De quem é essa culpa que eu carrego? Então, ele diz, temos que desconfiar do que não foi refletido e confiar no que você conquistou com o seu esforço. Porque o seu esforço é um movimento de experiência que te leva para a maturidade. Entende isso? Lembra lá? Vou botar o dedo no... Minha mãe disse que era para eu não botar o dedo no fogo. Porque se eu boto o dedo no fogo, queima. Mas aí eu tenho que testar. Então eu pego um palito de fósforo, vou lá, risco o palito de fósforo, fica escondidinha lá, criança, escondidinha. Vou botar o dedo. Será que esse foguinho pequeno queima o meu dedo? Mas isso, será que só queima o fogo grande? Se queima só um foguinho pequeno, eu vou dizer para minha mãe que o foguinho pequeno não queima. Aí eu vou lá, encosto o dedinho no fogo. Aí vem a minha mãe. Não falei para você não botar o dedo no fogo, que queima? Tá, mas aí tem uma diferença. Eu testei. Eu não tive medo da dor. Eu fui e fiz. Com isso, eu cresço. Eu amadureço. Quando alguém experimenta coisas na vida, o que essa pessoa faz? Ela vai buscar a sua verdade. Ao invés de viver a verdade do outro, ela vai investir nos seus próprios desejos, nas suas próprias visões, nas suas próprias decisões. Hoje em dia, as pessoas dizem que quem é persistente é teimoso. Tem uma grande diferença. Teimoso é quem fica fazendo a mesma coisa para ter resultado diferente, como dizia Einstein. Você fica fazendo a mesma coisa para ter resultado diferente, não. O persistente, ele acredita, ele sabe que o bolo vai ficar pronto. Então ele começa a tomar, ele vai fazer café, ele vai arrumar, ele vai fazer bolo. Eu sei que esse bolo vai ficar pronto, eu sei que esse trabalho vai sair para mim. Eu fui lá, entreguei meu currículo, conversei com o sujeito. Esse trabalho não pode ir para outra pessoa. Eu tenho capacidade, eu tenho habilidades que aquele cara quer. Então só eu posso ocupar aquele cargo. E aí o que eu faço? Eu vou buscar a minha verdade. Então vou me preparar. Enquanto ele não me chama, eu vou me preparar. Vou fazer mais o quê? O que eu não sei? Que eu sei que aquela empresa precisa. Vou aprender uma língua. Eu sei inglês, mas ele precisa mais de espanhol, então eu vou começar a aprender espanhol. E aí começo a aprender espanhol. O que o nosso campo morfogenético, trazido pelo Rupert Sheldrake, começa a nos movimentar? Para onde? A pergunta é, para onde o nosso campo morfogenético começa a nos movimentar? Para cada vez mais perto da pessoa que vai nos contratar, para o campo daquela empresa. Por quê? Porque eu sei que aquela empresa precisa de gente que fale espanhol, e eu já comecei. Então todo dia eu começo a estudar espanhol e me imagino já trabalhando naquela empresa. Olha que legal! Eu já me imagino atendendo clientes espanhóis. Olha que legal! Sabe? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou investindo em mim. Então buscar a sua verdade é investir em você. Não é só não seguir a verdade alheia, é investir em você. Porque quando você não faz isso, você vive na situação
E a situação está embasada na crença. E a crença te deixa onde? Na zona de conforto. Faz sentido isso para você? Se faz sentido isso para você, diz aí para mim que sim. E aí a gente continua aqui. Faz sentido isso para você? Diz aqui para mim, ou então aperta esse coraçãozinho aqui, ó, para ver se o Instagram avisa mais gente que a gente está no ar. Né? Então, quando a gente começa a investir na gente, a gente começa a saber que estamos seguindo no plano divino. É um outro conceito. Saber. Saber é diferente de acreditar. Ah, eu acredito apesar de. Não, eu sei e ponto. Eu sei. Isso vai acontecer e ponto. E vou me preparar para isso. Se não acontecer, eu não vou ficar frustrado. Por quê? Porque eu ganhei alguma coisa, eu me preparei para isso, eu aprendi o espanhol. E agora eu estou mais qualificada para outro cargo. E aí um cargo acima, um cargo até com um valor do salário maior. Percebe? Então, na vida, tudo depende da interpretação que nós temos do mundo, da percepção que nós temos do outro. Se a gente permite que a nossa mente seja guiada pelo que o outro disse para que a gente não faça, porque senão vai causar dor, a gente não cresce. E a gente se afasta do movimento de experimentar deliberadamente. A sua mente deve se manter superior às percepções do mundo. Por quê? Porque a primeira percepção que a gente tem das coisas, elas ainda estão embasadas em uma quantidade de crenças. É quando a gente olha para alguém na rua, ou conhece alguém na rua, e pensa assim, não fui com a cara do sujeito. Isso é porque esta pessoa não se adequa à forma de pensar, de falar e de agir da sua família, a quem tanto nós queremos pertencer. Quando vem essa primeira impressão, a gente deve mudar essa percepção. Porque essa primeira percepção só vai te levar para a dor. A gente tem que sair desse lugar. Percebe isso? A gente tem que sair desse lugar. Ou começar a perceber essa pessoa com outros olhos. Porque quando você consegue mudar essa percepção, você consegue controlar a sua mente e, consequentemente, você controla as suas ações. Olha que interessante. Quando a gente controla as nossas ações, a gente melhora a nossa forma de se comunicar. E quando a gente se comunica melhor, a gente estabelece melhores relacionamentos. E a gente está na vida para estabelecer melhores relacionamentos. Faz sentido isso para você? Sei que você já escreveu sim aqui. Ah, sim! Eu sei que faz sentido. Mas é isso, a gente precisa disso. Tem um sujeito, imperador Marco Aurélio. Conheceu Marco Aurélio? Aí vem a minha parte da faculdade de História, né? Quando eu fiz lá a Universidade de História. Marco Aurélio, imperador. O cara era dono de tudo. Ele controlava um povo, sabe? Ele controlava pessoas, ele podia ter a mulher que ele quisesse.
ele podia ter o relacionamento que ele quisesse, inclusive com o homem que ele quisesse, porque naquela época você podia ter relacionamento com pessoas de sexo diferente, com pessoas do mesmo sexo. E era a coisa mais normal do mundo. Então ele podia ter qualquer relacionamento que ele quisesse, ele não precisava se importar com nada. Ele não precisava se importar com dinheiro, ele era o cara, ele era o imperador. Mas Marco Aurélio tinha algo na mente dele que ele dizia para ele todos os dias. E ele até criou, a partir disso, um livro chamado Meditação. Ele dizia para ele: a minha tarefa é ser bom. Anota isso, não esquece isso. Marco Aurélio, antes de Cristo, ele dizia: minha tarefa é ser bom. E sabe o que ele fazia? Ele anotava todos os dias num caderno, esse caderno virou o caderno dele de meditação, todos os pensamentos que ele tinha. E ali ele ficava pensando e analisando: qual desses pensamentos que eu tive hoje são meus ou eu adquiri de alguém? Nossa, isso é muito profundo. Sabe o que é isso? Gente, isso é o exercício diário da compaixão consigo mesmo, do experimentar as suas ações, do experimentar o seu pensamento. Minha tarefa é ser bom e por isso eu preciso me apreciar. Eu preciso ser bom a partir do meu ponto de vista e dos meus pensamentos e não dos pensamentos dos outros. Percebe isso? É fácil de entender isso? Gente, isso é tão profundo, mas tão profundo, que assim... Ele dizia uma outra coisa que era muito legal também: é preciso sentir afeto pelo outro, mesmo que ele erre. Olha, para um imperador, naquela época, dizer um negócio desse, cara, o cara tinha que ser um enviado de Deus. Porque os imperadores daquela época só queriam matar o outro para assumir o cargo. Brutus fez isso. E Marco Aurélio disse: até tu, Brutus. A traição era grande. O até tu, Brutus, é porque a traição era geral. Todo mundo queria o cargo de imperador. Mas Marco Aurélio dizia: é preciso sentir afeto pelo outro, mesmo que eles errem. E por quê, gente? Por quê? Porque assim como o outro, assim como eu, o outro também está num estado de evolução pessoal para crescer enquanto ser humano e iluminar a cada dia, cada vez mais, o seu espírito. Aí eu vou repetir uma frase que eu disse lá em cima. A felicidade depende de como a nossa felicidade depende de como nós interpretamos o mundo. Agora, essa primeira interpretação está baseada nas crenças. Para a gente dar um salto, para sair do lugar da situação que a gente se envolve, baseada em crenças, para ir para um outro lugar chamado experiência, nós precisamos decidir. Decidir. Eu quero. E fazer um pouco a cada dia. Não é tudo de uma vez.
é fazer um pouco a cada dia. E por isso é que eu vou começar a fazer encontros quinzenais. O primeiro vai ser dia 15 de julho, com vários exercícios. Os quinzenais é para a gente ter um tempo entre um encontro e outro para a gente exercitar, experimentar e perceber se deu certo ou não, tentar de novo de outra forma, para que a gente possa, na outra quinzena, a gente tirar as dúvidas, receber mais exercícios, fortalecer os primeiros e dar continuidade. Eu podia, abrir um curso. Mas um curso é aquela coisa, você põe na plataforma, o cara entra, sai quando quer, faz, não faz, vai pagar? Vai pagar mais, inclusive. Mas e daí? De que me adianta se o cara não faz, não testa, não traz o retorno? Entendeu? Então, o meu convite é: venha experimentar o novo. É o convite para a renovação. Renovar. Botar novo de novo. Sabe? Quer dizer fazer de novo. E novo quer dizer estar puro, estar límpido, feito uma criança. Recebendo as coisas e olhando com curiosidade. Percebe isso? Olhar as coisas com a curiosidade da criança. Isso eu aprendi muito quando eu fiz 10 cursos de palhaço. O palhaço, ele precisa olhar a vida com curiosidade, como se fosse novo. A gente não olha para uma pessoa que a gente já conhece com as crenças de ontem. Não, eu acordei hoje e vou olhar para essa pessoa de forma diferente. Tive um quebra-pau ontem com essa pessoa. Tudo bem, mas vou passar por ela hoje e vou dar bom dia, tudo bem? E não é falsidade não, é porque eu quero exercitar um olhar novo. Eu posso jogar com um elemento surpresa. Você já pensou em jogar com elemento surpresa? Já pensou em jogar com elemento surpresa? Você sabe o que é o elemento surpresa, Nara? Você sabe? É quando aconteceu algo entre, você e o seu namorado. E então, no dia seguinte, você espera que ele reaja de um jeito. Você sabe que ele vai reagir daquele jeito. E você sabe que ele sabe que você vai reagir do jeito que você sempre reage. Mas aí o que você faz? Você lança um elemento surpresa. Você age totalmente diferente. Pega ele de calça curta. Ele vai, a mulher enlouqueceu. Como assim? Eu estou esperando que ela acorde, já me xingue, já me cobre de ontem, o que aconteceu, como eu fiz, ou o que eu não fiz, o que eu olhei, o que eu não olhei. E ela vem com esse bom dia, amor? Que negócio é esse? Esquisito! Que esquisito, que coisa esquisita é essa? Ele vai ser pego de um elemento surpresa e ele vai ter que a mente dele vai ter que reformular uma outra forma de lidar com aquilo, porque não era o que ele esperava. Percebe? E aí você começa é bom, né, Nara? Testa, Nara, testa o elemento surpresa, testa. Isso é muito legal. Isso é colocar um outro objetivo para o tipo de relacionamento que você quer. É decidir pelo tipo de relacionamento que você quer. Você quer um relacionamento que todo dia você acorda cobrando o sujeito? Você não fez isso, você fez aquilo, você me traiu, você não me traiu, você me culpou, você não me culpou, você me tratou mal na frente da sua mãe, você não me tratou bem na frente dos seus amigos. É isso que você quer ou você quer, eu quero um relacionamento legal, então eu quero uma conversa aberta, eu quero esquecer o que aconteceu ontem,
Eu quero agir diferente. Porque eu quero alguém que possa abrir a mente para melhorar esse relacionamento. Eu não tenho um relacionamento para viver infeliz. Eu tenho um relacionamento para ser feliz. Se o outro não está pronto para a felicidade, é um problema dele. Se eu quero ficar infeliz com ele, é um problema meu. Mas se eu decido, eu quero um relacionamento para ser feliz e abro mão da pessoa que não quer ser feliz, o universo rapidamente me traz uma pessoa para eu ser feliz, porque ele viu, ela aprendeu que ela não precisa ficar batendo a cabeça, que ela pode dar um passo além daquilo. Ou, se for o meu, digamos, o meu karma, né? Viver com um cara mal-humorado. Tá, tudo bem, foi o primeiro, o segundo, o terceiro, alguma coisa eu tenho que aprender com isso. O que eu preciso aprender com isso? Que forma de me comunicar eu posso exercer para tentar reverter essa situação? E aí eu vou trabalhar de forma mais profunda. E é para isso que eu estou te convidando. Para no dia 15 de julho estar junto. Já tem gente me ligando, que eu já estou anunciando isso aqui já tem um tempão. Já tem umas 2 lives, eu acho. Um tempão é umas 2 lives. Levando em consideração que eu acho que ontem eu não fiz, né? Eu te convido para o dia 15 de julho estar junto. As pessoas já estão me mandando mensagens, já estão me mandando, dizendo que querem, né? Já estão pegando meu telefone aqui, já estão me mandando dizendo que querem, para me coloca na lista porque eu quero. Eu vou fazer via Google Meet ou vou fazer via comunidade, ainda não sei, mas vou fazer, a gente vai fazer dia 15, vai ser o primeiro encontro. E é um valor super simbólico, que é R$57, feito por transferência, por Pix, a pessoa escolhe. Então ela faz antecipado, me manda, e aí eu mando o link e ela entra no dia. Vão ser 2 horas, vai ser de 8 às 10. No dia 15, de 8 da noite às 10 da noite, de 20 às 22 horas. A gente vai fazer trabalhos profundos, de encontro com a própria alma, com o seu próprio eu, para que a gente possa encontrar a nossa função no plano de Deus, que é de suma importância para esse universo que a gente está vivendo. E percebe que só você pode fazer por você, ninguém mais. Eu posso ajudar, posso fazer o encontro, posso trazer os exercícios, posso exercitar, a gente pode conversar, vai tirar as dúvidas, vamos fazer junto, posso me colocar à disposição para a renovação. Mas o passo a passo, para que aconteça a renovação, esse passo a passo só pode ser seu. Então, no dia 15 de julho, estaremos juntos, de 20 às 22 horas. É só pegar o meu telefone aqui, que eu vou deixar no... Tudo bom, Lígia? Não sei se é Lígia ou se é o rapaz, o Mussarela. Mas tudo bom? Para que a gente possa exercitar, agir na vida deliberadamente e abandonar as crenças que nos mantêm em situações que se repetem na nossa vida e coisas que a gente não quer reviver. E aí, quando a gente diz, eu não quero, eu nego, eu grito, porque quanto mais eu resisto, mais a coisa persiste. Ok? Então, quando a gente vai para este lugar, a gente vai buscar as nossas características, vamos buscar as nossas crenças, no que eu acredito, ou em que valores eu quero trazer e fortalecer para a minha vida. Ok? E aí eu te espero no dia 15, de 8 às 20 horas, para o nosso encontro. Oi, Dani, chegou já no finalzinho, que já estou me despedindo. Assista a live, tá muito legal. Tá ou não tá, Nara? A live tá boa ou não tá? Diz pra Dani aí. E aí eu me despeço para vocês aqui,
para que vocês comecem a aprender a exercitar a experiência, ok? Experimentar deliberadamente. Namastê. Um beijo grande no coração de vocês.